paz do Senhor, a igreja. Confesso que dá um medo de estar aqui à frente, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ministrar a palavra do Senhor. Quando o pastor David me fez o convite, em janeiro ainda, inclusive era para ter sido no Café com Graça de janeiro, e aí eu estava nesse momento tão atribulado da nossa família, que minha mãe estava internada, e o meu coração não estava tranquilo para estar aqui. O coração estava preocupado, angustiado, porque minha mãe teve 49 dias na UTI e existia um veredito ali de uma sentença de morte. Mas nós, com toda a nossa família, eu, minhas irmãs, todas as pessoas envolvidas, inclusive o pastor, até a igreja, nós oramos e o Senhor mudou esse destino. E naquela época, quando o pastor Deide me fez o convite, eu falei, eu não estou pronta para estar lá à frente da igreja, porque o meu coração estava totalmente atribulado, mas também eu pensava, nossa, o que eu vou passar de mensagem para a igreja? O que eu vou falar? Aí o Senhor falou assim, minha filha, não é você. A obra quem faz sou eu. Então eu estou aqui hoje, meus irmãos, para ser um vaso, um instrumento do Senhor. De mim não sai nada, mas do Senhor, e que eu possa ser de fato ser instrumento dele aqui para edificar a vida de vocês e acessar o coração de vocês. E quando eu, dentro do leito de UTI, estava acompanhando a minha mãe, e eu já preparando meu espírito para estar aqui, né, hoje, eu falei, Senhor, que palavra que eu poderia ministrar para a igreja? Qual palavra que eu poderia levar para edificar a família? E como seria no momento de café com graça, né, o dia que a gente reúne aqui para tomar o café da manhã, o Senhor colocou no meu coração essa palavra. A cruz, ela não faz sentido sem a mesa. Só que essa mesa não é aquele móvel ali que a gente senta nele. A mesa é a comunhão. A mesa é o relacionamento. Toda vez que a gente está na mesa, a gente se relaciona com as pessoas que estão ali, né? É a hora que você olha de olho a olho, conversa, troca intimidade. Então, é dessa mesa que eu estou falando, que eu estou me referindo, à mesa da relação, do relacionamento. E eu jamais vou entender a cruz sem eu entender o propósito da mesa. Relacionamento. Em todas as vezes que Jesus se revelou, ele estava se relacionando com o outro. Quando eu estou sozinho, na minha intimidade, eu me relaciono com o Senhor, no vertical. Mas quando eu estou na mesa, eu me relaciono com o outro. Eu vejo Jesus no outro. Quando eu estou me relacionando, quando eu estou na mesa, quando eu estou ali no corpo, envolvido com o outro, é a hora que eu partilho de mim, é a hora que eu me desfaço de mim, e o outro se compadece da minha fraqueza, ou senão quando eu posso transmitir algo de bom e posso edificar a vida do outro. Então é na relação, é no relacionamento que Jesus se apresenta, se revela. Essa palavra está lá em Lucas 23. Aliás, Lucas 24, a partir do versículo 13. Mas eu não vou ler agora, que eu primeiro vou contextualizar aqui. A cruz, ela não faz sentido se eu não entender qual que é o propósito da mesa. A mesa é a vida relacional da igreja enquanto corpo. Só que o que tem acontecido? Vocês já perceberam que às vezes a gente vem ou não vem na igreja a depender da programação? Ah, hoje eu não vou não, porque quem vai pregar é o fulano de tal, eu não gosto da palavra dele.
Ah, eu não vou porque o pessoal do louvor, aquele pessoal eu não gosto, as músicas que ele canta. A gente acaba criando a igreja como se fosse um restaurante, né? Porque a depender do cardápio, eu nem vou. Aí você cria aquela noção errada de igreja, achando que a igreja é um lugar para te servir. Achando que a igreja é o lugar em que você vai, de certa forma, comer. Só que a igreja não é lugar para você comer, para você se alimentar. A igreja é lugar de você partilhar. É o lugar de você se relacionar. É o lugar de você envolver com o outro. Você se entregar e o outro também se entregar. A partir desse entendimento, eu vou entender o que foi a cruz. O que foi a cruz? Não foi entrega? A cruz não foi a entrega de Jesus? E por que eu venho para a igreja para receber? Eu não tenho que vir para a igreja também para entregar? Me entregar? A gente chega na igreja, nesse momento aqui de comunhão, querendo que Jesus satisfaça as nossas vontades. Ah, porque eu vou, porque se eu estiver na igreja, Jesus vai atender minha oração, vai atender o meu pedido. Mas você sabia que quem quer que todas as suas vontades sejam atendidas é Satanás? Aliás, Jesus quer que muita coisa dê errado na sua vida. Entendam o que eu estou falando, discernam o que eu estou falando. Não que Jesus quer o mal, mas muitas das vezes Jesus vai permitir que as coisas deem errado para você estar aqui. Porque uma coisa é fato, irmão. Você está aqui hoje porque alguma coisa deu errado na sua vida, né? Porque se tivesse tudo certinho, alinhadinho, você não ia estar aqui, não. Se tivesse tudo redondinho na sua vida, todas as minhas orações foram atendidas, para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu vou para a igreja se está tudo certinho? Mas Jesus permite que as coisas não saiam da forma que você quer, justamente para você estar aqui. Para você se relacionar com o irmão, porque Jesus, ele se manifesta no relacionamento. É nessa ocasião que você vai ver Jesus. É quando o outro vem aqui e compartilha as fraquezas dele. Aí você olha para ele e se compadece dele. É aqui que você também entrega o seu coração. Só que a gente está com uma visão tão deturpada, tão errada da igreja, que eu vim aqui só para receber. Deus, é assim que eu quero. Deus, eu quero assim, 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 assim. Aí quando dá errado, o que você faz? Ah, Jesus, por que o Senhor não me atendeu? Aí você pensa, estou em pecado. Uma coisa interessante que aconteceu com a minha mãe, né, durante esse período que ela estava lá na UTI, ela começou a pedir perdão para todo mundo que ia visitar ela. Todo dia, das 4 às 5 da tarde, minha mãe poderia receber visita. E foi um tio meu, que é irmão dela, foi a esposa dele, e ela pedindo perdão. Me perdoa, me perdoa. Toda hora pedindo perdão para Deus. Eu falei, mãe, por que a senhora tanto pede perdão? Não, porque para eu estar passando por isso aqui, eu devo ter feito uma coisa muito errada. Eu falei, não. Porque a gente acha que com Deus é uma relação de troca. Ah, porque se eu fizer errado, Deus me castiga. Não, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. E quando você entrega sua vida ao Senhor, as coisas vão dar errado também. Mas por quê? Para você se entregar, para você depender dele, para você buscar ele,
para você saber que nada é na força do seu braço, para você entender que as coisas vão dar certo ou vão dar errada, é para cumprir um propósito do Senhor. Então, não vem para a igreja só para receber, não. Vem para a igreja para você compartilhar, para você partilhar. Porque é nessa relação, é no relacionamento que Jesus se manifesta. Vamos abrir a palavra lá em Lucas 24. É o último capítulo do livro de Lucas. A partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: olha só o que ele falou para Jesus. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus, né? Quais? Lhe explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles explicando para o próprio Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Ora, olha a incredulidade deles. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos lá para o versículo 28. Depois de terem andado, caminhando junto, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam aonde? À mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele por caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. O que diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então você nota que eles andaram com Jesus, eles conversaram com Jesus, e só veio a reconhecer Jesus aonde? No partir do pão. Na hora que eles estavam ali sentados à mesa. E a mesa que eu me refiro aqui não é a mesa móvel, como eu falei no começo. É a comunhão. Jesus, ele se manifesta, você vê Jesus na comunhão, na relação com o seu irmão. Eu estou falando essa palavra aqui, mas ela serve para mim também. Essa ministração é para mim também. Porque nós somente entenderemos a mesa, a comunhão, quando nós estivermos reunidos intencionalmente como igreja. Intencionalmente, porque como eu falei,
não é simplesmente estar aqui achando que Deus está para te servir como se Ele fosse seu garçom. É estar aqui para comungar, para reunir e me relacionar com o outro, porque é nesse momento que eu vou entender a entrega lá na cruz. É eu me entregar aqui na igreja para me relacionar com o meu irmão, é me compadecer do meu irmão e também eu partilhar de mim tanto as minhas coisas boas como as minhas ruins. Coisas boas, porque eu vou edificar a vida do meu irmão. Coisas ruins, porque o irmão vai se compadecer de mim. Esse dia para trás, eu tive uma reunião com... A gente faz um acompanhamento com um profissional, um médico da minha filha, e ele a gente sempre conversando com ele, né? E aí a gente acha que a gente está sozinho naquele problema. A gente pensa assim, nossa, só eu passo por isso. Todo mundo tem a vida perfeita, mas a minha vida é difícil. Aí um dia o médico falou, a gente vai fazer uma reunião com os outros pais, e eu queria que você participasse. Aí eu fui. Aí você vê que você não está sozinho. Aí o que eu entendi quando eu estava escrevendo essa palavra aqui? Que a relação, a comunhão com o outro, você começa a dividir a sua carga. Quando a gente está aqui reunidos, irmãos, não é simplesmente para estar aqui, para receber, para comer como um restaurante, não, como eu falei no começo. Eu estou aqui para partilhar dos meus problemas, e o irmão também partilhar do problema dele, você vê que você não está sozinho. É justamente nesse momento que Jesus se manifesta, se revela. Porque Jesus, Ele quer de nós relacionamento. Todas as vezes que Jesus se manifestou, as pessoas, Ele se deu por conhecido, Ele estava em meio às pessoas. Ele estava junto do outro, Ele estava junto com as pessoas. Você já percebeu que Jesus sempre estava rodeado de pessoas? Todas as vezes que Jesus se deu por conhecido, Ele estava rodeado de pessoas. Para quem que Jesus veio? Para as pessoas. E por que a gente quer viver o nosso egoísmo? Por que a gente quer viver para nós mesmos, no nosso mundinho, sem nos relacionar? Se você vive só, sem se relacionar na igreja enquanto corpo, você não vai entender a mensagem da cruz. Você até anda com Jesus. Você ora, você jejua, você faz suas campanhas, não é errado. Muito pelo contrário, o tripé do evangelho da vida cristã é oração, jejum e leitura da palavra. Mas só que a vida de relacionamento, a vida à mesa, é que você vai poder ver Jesus. E nada mais propício hoje, que a gente esteve ali reunidos, né? Fazendo uma analogia ao nosso momento ali de café com graça. Enquanto a gente estava ali alimentando, o que a gente fazia? Um conversava com o outro, daqui um pouquinho eu falava com o outro. Como é que está, irmão? A irmã ali contou uma situação que ela viveu, que ela está vivendo, né? Teve a perda do pai dela. É nesse momento que você escuta a história do outro. E é nessa hora que você dá uma palavra de afeto para a pessoa. E é nessa hora que a pessoa vê Jesus em você. Olha só aquela palavra que o fulano me falou. Eu precisava ouvir aquilo. É nessa ocasião que Jesus se manifesta e se revela. Se eu não entender o que é um relacionamento enquanto corpo, enquanto igreja, eu não vou entender a entrega de Jesus na cruz. Eu não vou compreender. Eu vou saber. Eu sei que Jesus existe. Eu sei que Ele é Criador, que Ele é Pai, que Ele cuida de mim. Mas eu não vou vê-lo. Eu vou ver Jesus enquanto eu me relacionar, porque Jesus, Ele empenha, é pelo relacionamento, é pela comunhão, é pelo comungar. Por que existe a igreja? Como eu falei, não é para me satisfazer. A igreja não é para me satisfazer, porque para satisfazer, Satanás está aí. O que o diabo mais quer é me satisfazer, porque eu vou achar que eu sou forte. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu busco é na força do meu braço. E eu consigo. Mas Jesus fala, peraí. Não é do jeito que você quer, não.
Sabe por quê? Porque se for do jeito que você quer, você não vai nem olhar para mim. Então, Jesus permite as dificuldades para que a gente possa nos humilhar diante da presença dele e entender que eu não consigo nada se não for pela graça e pela misericórdia dele. Então, vamos mudar a nossa mentalidade de reunião, de igreja. Eu tenho que estar reunido para poder partilhar o pão. O que é partilhar o pão? Partilhar de mim, partilhar das minhas necessidades, partilhar das minhas boas experiências também, para servir de incentivo para o meu irmão. Não estou aqui somente para ser servido, não. Eu estou aqui para servir. Nós temos que estar na igreja com a mentalidade de servir. Se todo mundo tiver essa mentalidade, todo mundo vai ser servido. Se eu estou aqui para servir meu irmão, e meu irmão está aqui para me servir a mim, todos serão alimentados. Não venha pensando em ser alimentado. Venha pensando em servir. Aí você vai ser alimentado. Aí você vai entender a entrega de Cristo lá na cruz. Por que ele se entregou? Amém? Jesus era um indivíduo de relacionamentos. Se a gente vive a nossa individualidade, a gente se torna carnal. E aí a gente pensa que todas as coisas têm que girar em torno de nós próprios. E não é esse o propósito de Cristo. O propósito da igreja, da reunião e igreja, não é reunir para estar aqui simplesmente para a gente satisfazer o nosso ego. Nós estamos reunidos aqui para cumprir um propósito, que é de edificar o outro, edificar o nosso irmão. É justamente nessa reunião aqui que a gente tem a consciência de corpo. O corpo é só o braço? O corpo é só a cabeça? O corpo é só a perna? Não, o corpo é o conjunto de membros. E nós somos um conjunto de membros que juntos formamos um corpo. O corpo de Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou falar umas palavras aqui para vocês refletirem. O propósito do corpo da nossa reunião é revelar Cristo. Porque a mesa não é o lugar para você salvar você, mas é para te formar como pessoa, como um cristão legítimo. Se você tira a mesa, se você sai da comunhão como igreja, a cruz ela perde o seu sentido de relacionamento. A cruz ela nos salva, mas é na mesa que nós aprendemos a viver como salvos. É na comunhão que a gente aprende a viver como salvos. A cruz nos reconcilia com Deus, mas é na mesa que aprendemos a viver reconciliados uns com os outros. Talvez você esteja esperando um milagre lá na cruz, mas Jesus está esperando você voltar aqui para a mesa, para o relacionamento com o irmão. Porque foi na mesa que os discípulos reconheceram a Jesus. E talvez seja na mesa, na comunhão e no relacionamento, no corpo, que os seus olhos também serão abertos. A minha oração hoje, nessa ocasião propícia de Café com Graça, é que a gente volte a ser corpo, para ofertar, para apresentar como parte de um corpo, para se compadecer do irmão, não somente para nos alimentar, mas para a gente alimentar o nosso próprio. Se você não mudar a sua mentalidade, não compreender a consciência de corpo de Cristo, de que o propósito é o relacionamento, de que você está aqui não é somente para receber, mas para partilhar,
a cruz não fará sentido nenhum, porque a cruz é entrega. E nós aqui também temos que nos entregar. Amém? Fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu santo nome, engrandecemos a Ti, o Deus de todo o poder. Pedimos ao Deus que o Senhor venha abrir os nossos corações para que a gente possa entender qual que é o propósito da reunião. O propósito, ó Pai, do relacionamento, que é simplesmente para Te revelar a Ti. Deus, tira todo o conceito deturpado, do conceito errado de igreja, para que a gente possa entender que quando nós estamos reunidos, é simplesmente para ver Jesus. Inunda os nossos corações, enche os nossos corações de amor, de compreensão do relacionamento, porque assim nós entenderemos o nosso propósito dentro do corpo, a nossa identidade de filhos, a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade e o propósito. Em nome de Jesus, abra os nossos corações, abra as nossas mentes para nós entendermos, ó Pai, que o Teu sacrifício naquela cruz foi uma entrega de amor e que a gente possa também, da mesma forma, nos entregar quando estivermos nos relacionando como igreja. Em nome de Jesus, abençoe esse dia de hoje, esse domingo, e que possamos voltar para casa abençoados e edificados em nome de Jesus. Cruz precede a mesa. Sem perdão, sem graça, sem misericórdia, a mesa pode estar decorada, pode estar cheia, mas não fará sentido. Agora, com perdão, com graça e com misericórdia, pode ter só um prato na mesa, mas essa mesa terá sentido. Que o perdão do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor estejam presentes na nossa mesa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz. Um excelente domingo, em nome de Jesus.